Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo, que é o 27º domingo do tempo comum do ano B. E a primeira leitura deste domingo se encontra lá em Gênesis, no capítulo 2, versículos de 18 até o 24, que nos diz assim: O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão, para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: Desta vez sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Amados irmãos e irmãs, vamos lá entender melhor esse texto, né? Primeira coisa, tem uma das coisas que eu mais gosto dentro do estudo da teologia, é quando a gente vai estudar um pouco sobre a Santíssima Trindade. Uma das coisas mais belas que eu gosto quando eu vou estudar a Santíssima Trindade é a compreensão de que Deus não é solidão, mas Deus é amor. E Deus é vida em comunidade, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E essa compreensão, né, e quando a gente vai compreendendo que nós somos chamados a ser imagem e semelhança de Deus, nós também vamos entendendo que o homem não é chamado a ser um ser solitário. Embora exista o celibato, né, que também não é, na verdade, em momento algum solidão, mas, de modo muito particular, nenhum de nós somos chamados a viver na solidão. Não somos chamados a viver isolados, mas nós somos chamados a uma vida em comunidade. Seja através do sacramento do matrimônio, onde a minha comunidade é a minha família, seja através de uma consagração à igreja, seja como um celibatário consagrado, seja como um sacerdote, seja como uma freira, enfim. Mas eis o grande chamado do coração do ser humano, né? É essa vida do dar-se, que não implica em momento algum em viver só. E a gente pode pensar um pouco que esse texto acaba apontando muito sobre isso. Por quê? Primeiro, Deus percebe, não é bom que o homem esteja só. Aí talvez você comece a refletir, nossa, parece que Deus cria o homem, mas Deus não cria o homem 100% feliz? Não, é porque na verdade Deus ele tem um cuidado com o ser humano. E o cuidado com o ser humano implica, embora Deus já tenha criado o homem, Deus não larga o ser humano, mas Deus permanece cuidando, Deus permanece provendo aquilo que é necessário para a sua subsistência, aquilo que é necessário para a sua felicidade completa. Então é bonito perceber isso, né? Tem até uma explicação bonita, tem algumas heresias que foram surgindo com o tempo, que vão meio que acreditar que Deus é como se fosse um dono de um relógio, que cria o relógio e depois larga o relógio para que ele fique andando sozinho. Deus não faz isso conosco. Deus, na verdade, ele cria a cada um de nós, ele, né, de fato gera a criação, mas ele continua a cuidar da criação. Então Deus não é como um relojoeiro que deixa o relógio andando sozinho. A mesma coisa acontece com o ser humano. E aí Deus percebe, né? Vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. E aí muita gente pega essa palavra auxiliar e aí vai denegrir a imagem da mulher, como se a mulher fosse uma mera auxiliar do homem, um ajudante, uma fazedora de coisas. Nós temos, para vocês terem noção, até santos da igreja mesmo, que vão tentar, dentro do contexto da época, e é importante fazer essa releitura olhando o contexto da época, enxergando que é como se Deus reconhecesse assim, não, o papel da mulher é pura e simplesmente ser aquela que vai procriar. Não é o fato de poder engravidar, de ser mãe. Mas será que é isso que Deus pensa? Se nós formos voltar para o hebraico, que é o idioma original do Gênesis, nós vamos perceber que a forma como é colocada aqui essa palavra auxiliar, em hebraico, é a mesma palavra usada para a ajuda que Deus faz. Então, poderíamos pensar assim, vou dar-lhe uma ajudante que vai ajudar aos moldes de Deus ao homem.
E como é que é a ajuda de Deus, né? Vamos pensar um pouco? Deus é aquele que providencia, Deus é aquele que ama, Deus é aquele que cuida, Deus também é aquele que julga, né? Então, todas as características de Deus apareceriam aqui. Então, de modo algum, o texto quer colocar a mulher abaixo do homem. E nem também acima. Não. É apenas para dizer, em outras palavras, vai dar uma pessoa que é semelhante aos cuidados de Deus para com o homem. E aí, continua o texto. Então o Senhor Deus forma da terra vários animais, né? Animais, aves, e Adão vai dando os nomes. Só que nos parece que dentro de Adão existe uma sede, porque no versículo 20 diz que Adão não encontra um auxiliar semelhante a ele. Ou seja, nos parece que Adão está procurando. E aí, é claro, eu não sou muito da tese de achar que Adão estava incompleto. Deus não queria ninguém completo, tá bom? Então, eu acho que não é que Adão estava precisando da cara metade, porque o homem é feito de modo completo por Deus. E que bom que Deus faz isso. Mas, na verdade, Adão estava procurando alguém que vem para somar a sua vida. Mas é preciso alguém que some de modo semelhante a ele. Sabe? Ele estava, no final das contas, precisando de alguém para qual Adão pudesse fazer feliz. O amor é isso. É fazer o outro feliz. E não se completar, porque senão seria egoísta, né? Já que eu sou incompleto, eu quero me completar. Egoísmo, só penso em mim. Mas o amor é pensar no outro. E aí, diz o texto no versículo 21 que Deus faz Adão cair no sono. Olha qual é a beleza daqui. Adão não cria essa pessoa. Adão então não continua procurando que nem um louco. É preciso Adão literalmente sonhar os sonhos de Deus. Que significado a gente pode extrair daqui? De que não sou eu, sabe? Não sou eu que procuro a pessoa ideal, não sou eu que forjo a pessoa ideal. Porque tem gente que é assim, por exemplo, eu conheço uma menina, aí eu coloco na minha cabeça que ela é a minha mulher ideal. Então eu, não é Deus, eu vou começar agora a forjá-la, eu vou começar agora a prepará-la, eu vou começar a moldá-la. Não sou eu que faço nada, gente. A mesma coisa da menina para comigo, entende? Então eu preciso ter essa noção, né? Eu preciso ter essa noção. Quem forja, quem prepara, quem conduz e quem une é Deus. Por isso que o matrimônio é um sacramento, porque é Deus quem vai unir o casal. Não é o casal que se auto-une, sabe? Mas é Deus quem precisa unir. E aí diz que quando Adão adormece, Deus então tira uma de suas costelas e fecha o lugar com carne. Existem várias tradições do porquê isso aconteceu, inclusive existiam crenças naquele tempo que tentavam justificar por que as costelas elas não cobriam a nossa barriga inteira, uma vez que nas costas a gente tem osso até embaixo, mas aqui na frente não. Então ficava se dizendo assim, é porque de fato um dia Deus tirou a costela do homem. Mas gente, isso aí é história para boi dormir, tá bom? Provavelmente, essa forma de escrita aqui, ela quer mostrar apenas que Deus, na verdade, o homem e a mulher, vão ter então realmente tanta semelhança, mas tanta semelhança ao ponto de que a mulher foi criada a partir do homem, só isso. Mas não imagine que aqui tem algum tipo de outra dedução muito profunda, porque não acaba tendo. Depois da costela tirada de Adão, Deus então forma a mulher e conduz ela até Adão. E aí Adão vai exclamar, ela sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. E aí, depois vai dizer no versículo 24, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Obviamente, o autor do Gênesis está querendo fundamentar o porquê existe a relação de casamento, onde o homem deixa seu pai e sua mãe, e se une então à sua mulher. Justamente dizendo assim, nós estamos voltando à origem, estamos voltando aos planos de Deus. Existe uma interpretação rabínica, né? Isso foi feito inicialmente por um rabino, que vai dizer o seguinte, que na verdade Deus tira a mulher da costela de Adão, nem de cima nem de baixo, né? Nem da cabeça, nem dos pés, não é da cabeça para que ela não mande no homem, não é dos pés para que ela não seja mandada, mas do lado, que é justamente para que ela caminhe junto ao homem. Isso é uma interpretação rabínica muito bonita, embora não seja, obviamente, a explicação originária do texto, tá bom? Mas é uma interpretação muito salutar. E eu quero finalizar, então, falando um pouco sobre os sonhos de Deus, né? Deus não nos criou para a solidão. Eu acho que eu quero retomar esse ponto inicial que eu tinha falado no vídeo para vocês. Deus não criou.
E às vezes a gente, entendendo que Deus não nos criou para a solidão, em um mundo tão frenético, onde a cada vez mais o celular está tomando conta das pessoas, né? O celular substitui as relações pessoais, mal vemos o outro, porque agora o outro está à distância de um áudio que eu mando no WhatsApp, e nós ficamos sem nos ver, porque parece que a tecnologia diminui as distâncias, aí a gente fica, né? Não quero mais encontrar o fulano porque não precisa mais. A cada vez mais parece que a tecnologia maqueia uma solidão que vivemos e a cada vez mais estamos ficando mais sozinhos. Mas eu quero retomar o ponto inicial. Deus não nos chama a solidão. Jamais. E aí, talvez você que está acompanhando esse vídeo, talvez se sinta alguém sozinho, sozinha. Mas eu quero que você olhe para esse texto e pense, da mesma forma como Deus olhou para Adão e percebeu que não era bom que ele estivesse só, e Deus providenciou tudo. Confie nas mãos de Deus, que Deus de fato está providenciando para que a nossa solidão também acabe. Confie em Deus, busque a Deus. Em primeiro lugar, Ele é aquele que preenche as nossas solidões, mas ao mesmo tempo Ele é aquele que também providencia pessoas, irmãos, mulher, homem, filhos, não importa, para que possa sanar a solidão do nosso coração. E ao mesmo tempo também, essa primeira leitura quer evidenciar tão bem a importância da família. Em um mundo em que cada vez mais a família é renegada, é esquecida, é abandonada, basta você abrir agora o Instagram, que a cada vez mais as notícias que as pessoas colocam, as matérias que aparecem, são matérias que são contra a família. Né? Eu vejo aí pessoas, manchetes de mulher que se casou consigo mesma e que depois pediu um divórcio a si mesma. Isso é o auge do narcisismo, é o auge da solidão. Né? Eu me autocompleto, eu sou autocontido, eu sou minha autorreferência, nem de Deus sequer eu preciso. Será que realmente é assim? Em um mundo onde a família é esquecida, abandonada, destruída, criticada, questionada e por aí vai, nós precisamos acreditar na diferença. Precisamos, porque a Santíssima Trindade também é uma família de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós também somos chamados a amar a nossa família, a proteger a nossa família e a cuidar da nossa família também. Que tal você, à luz dessa primeira leitura, ainda vamos ter mais coisas na liturgia sobre isso, claro, no Evangelho. Que tal você rezar mais pela sua família essa semana? Né? Que tal você colocar mais diante do Senhor e dizer, Senhor, se esta família que o Senhor me deu, me ensina a cuidar, me ensina a zelar. Se foi aqui o local que o Senhor escolheu para retirar a minha solidão, me ajuda a cuidar, a zelar e a amar. Mesmo sabendo das diferenças, mas entendendo que é esse o sonho que o Senhor teve para mim desde sempre. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.